Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. A quem? Ao Senhor. E disseram: vamos orar? Não está escrito aí, vamos orar. Aí, vamos orar? Pai bendito, eu clamo a Ti essa noite. Ó Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Pai, a quem temos nós senão a Ti? A nossa dependência é total. Ó Pai, quem sou eu a não ser um instrumento Seu? Pai, não foi nenhum de nós que subiu aos céus e trouxe a Sua palavra, foi o Senhor, o Deus condescendente que esteve entre nós, esse mesmo Deus, quem deixou o que nós temos em mãos hoje. Ó Pai, mais que isso, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos deixou o Seu Santo Espírito, a qual habita em nós. Ó Pai, nós dependemos totalmente de Ti. Em grandes coisas, em pequenas coisas, nós somos dependentes de Ti. Em tempos confusos em que se encontra nossa nação, nós cremos num Deus que é soberano, que todas as coisas estão sobre o Seu domínio, sobre o Seu controle. Ó Pai, mais que isso, que nós possamos ansiar a Sua volta, que isso que está acontecendo na nossa nação, no mundo, possa ser apenas as dores de parto, os sinais da Sua vinda, a qual o Senhor estará eternamente conosco, ó Pai. Nos ajude nesse tempo que se chama hoje, a sermos fiéis naquilo a qual o Senhor tem nos chamado. Como igreja, Pai, não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, por graça, se revele a nós dia após dia, Senhor. Ó Deus, dirija-nos à verdade. A Tua palavra é a verdade. Nos ajude por graça, eu clamo essa noite, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. E, às vezes, eu dou uma alavancada, volto, mas se nós formos pegarmos versículos por versículo, principalmente quando nós chegarmos lá na lei, né, hora que começar a organização do tabernáculo, então talvez vai dar não daria tempo esse restinho de década, né? Levaria um bom tempo, mas tento compilar, resumir o máximo possível, sem perder a essência daquilo que o contexto geral nos traz. Então eu peço a Deus que Ele me use e abra as nossas mentes e corações para aprender aquilo que Ele tem para nós. Na conversa que Deus teve com Moisés, eu sempre estou lembrando porque é chave o chamado de Moisés: 40, 40 e 40, simples assim. Quantos capítulos tem o livro de Êxodo? Vamos ver se você adivinha? 40. Ficou fácil, né? Então, 40 anos Moisés viveu no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos ele conduziu o povo de Deus. Então, às vezes você pensa, poxa, mas eu preciso dessa informação. Sim, você precisa de toda a Bíblia. A palavra de Deus, ela nos ensina e nos desafia a levar todo o conselho de Deus. Nem sempre você vai ter uma aplicação prática na sua vida, em exatidão em algumas coisas, mas sem perceber, você vai tendo um crescimento espiritual, porque você vai conhecendo mais esse Deus a qual você serve, e as suas decisões e atitudes, elas vão ser baseadas no Deus a qual você conhece. Então, quanto mais você conhece a esse nosso Deus, mais isso vai refletir na sua vida. Deus chega para Moisés e fala: olha, Moisés, eu tenho visto, eu tenho atentado à aflição do meu povo que está no Egito.
vem agora, e eu te enviarei ao Egito, para que você tire o meu povo. Quem é o meu povo? Os filhos de Israel do Egito. Aí Moisés responde: quem sou eu para enfrentar o poderoso Faraó? Aí Deus diz: eu serei contigo. Moisés: com que autoridade eu vou encarar o meu povo? E Deus continua: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O eu sou enviará a vós. Os israelitas não acreditarão em mim. Use o teu cajado para realizar milagres. Tenho dificuldade de falar em público, tenho dificuldade em falar. Arão falará em teu lugar. Estamos conversados? Então vá. Então nós vimos ali a graça de Deus em trabalhar na vida de Moisés, em revelar-se a Moisés. Nós vamos ver que em coisas talvez menores lá na frente, você vai ver Deus tratando, mas porque ali já havia um conhecimento do povo, daquilo que Deus requeria do povo. Mas aqui, essa escritura a qual você tem na sua mão, ainda não estava escrita. Foi Moisés quem escreveu. O Deus que eles conheciam era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e os deuses do Egito. E a semana passada nós vimos Janes e Jambres, que são os dois magos, ali imitando os milagres como uma forma de resistência, porque Paulo fala, assim como Janes e Jambres resistiram. E nós aprendemos isso a semana passada. Moisés vai com uma série de 10 pragas, ele desafia o poderio de Faraó, que insistia em não libertar Israel. Nós entendemos através de tipo que o Egito tipifica o mundo, Faraó o inimigo. A travessia do Mar Vermelho, um ato soberano de Deus em tirar o seu povo da escravidão, de remir um povo. Nós entendemos isso. Moisés apenas como um instrumento de Deus, nas mãos de Deus. Nós vamos ver isso lá a partir do capítulo 19, 20, Moisés numa figura de intercessor, sobe e desce, ali sendo o porta-voz entre Deus e o povo. E Moisés vai com 10 pragas que não são uma luta ou uma briga de braço, alguma coisa desse sentido, não é uma queda de braço entre Deus e o diabo. Nós aprendemos lá no capítulo 12, verso 12, que Deus fez isso para mostrar que ele estava acima de todos os deuses dos egípcios, para que o povo aprendesse, o povo hebreu, e para que o Egito aprendesse que ele era o Senhor. A pergunta é: após tanto tempo já, ou algum tempo nós falando sobre Êxodo, você já compreende Deus como Senhor da sua vida? Aquele que reina absoluto, aquele que manda, aquele a qual tem o bordão, o cajado nas mãos. É isso que significava Moisés encarando Faraó. Faraó, não é o seu bordão que tem poder, é o meu, é eu quem mando. O propósito dessas pragas era demonstrar o poder de Deus, tanto aos israelitas como aos egípcios. Não era uma queda de braço, era parte da revelação de quem Deus era, parte dessa revelação. Se você ler o capítulo 9, o verso 16, ele fala: Faraó, eu te mantive em pé para esse propósito, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. E foi, porque você vai ver, quando eles chegam em Jericó, aquela prostituta, ela fala: nós ouvimos falar. Então, eles já tinham chego lá a fama do que Deus estava fazendo com o seu povo. Então Deus, ele deixa bem claro: eu estou fazendo isso que é para que vocês me conheçam.
Embora essas pragas elas tenham vindo de fenômenos naturais, Deus não fez com que descesse 2 anjos e lutassem com algum tipo de golpes ninjas, né? Parece absurdo, mas eu já vi alguns filmes mostrando esse tipo de aberração, né? Em Sodoma e Gomorra. Não foi assim. Deus usou elementos naturais. Agora, o poder de Deus se tornou visível de que forma? Em intensificá-la. Então era algo que era natural. Deus ele pega e intensifica do jeito que ele quer, ou seja, ele aumenta aquilo que é natural. O que mais que ele faz? Ele controla a sua duração. Ele fala quanto tempo vai durar, ou o momento de iniciar e o momento de parar. Ele também faz isso. O que mais que Deus faz? Ele discrimina a forma que vai ser, quando vai ser. É aí que você vê o poder sobrenatural de Deus. Este fenômeno natural inicia a hora que Deus quer, para na hora que Deus quer, aumenta e diminui o quanto Deus quer, e Deus avisa com antecedência quando vai acontecer. Então Deus apresenta ao seu povo como Senhor, como quem manda. Egito não é de Faraó, é meu. Esse povo escravo não é de Faraó, é meu. A natureza, o gado, as coisas não são de vocês, é minha. Eu faço o que eu quero e eu uso isso para minha glória, eu uso isso para trazer e resgatar o meu povo. Deus se apresenta como Senhor, usa as pragas para derrubar cada falso Deus, com D minúsculo, né? São os deuses dos egípcios. Você vê isso em Êxodo 12, já falei, ele executa juízo sobre todos os deuses do Egito. Também nós vimos que ele estabeleceu a Páscoa no capítulo 12, ali foi o clímax, que foi a morte dos primogênitos, ali foi a última praga, o clímax da saída do povo do Egito, o ápice. Deus julgou o Egito através da morte dos primogênitos, e Deus livrou o seu povo também através da morte de um cordeiro, um substituto para que quem tivesse dentro não morresse, porque havia sangue representado ali, que naquela casa o anjo da morte não precisava executar juízo, porque alguém tinha morrido, um inocente tinha morrido por causa de você, por minha causa, mostrando o sangue de Cristo derramado na cruz, ali impedindo o juízo que está sobre nós, rasgando a cédula. Depois nós aprendemos no Novo Testamento. Nós entendemos que isso é um quadro de Cristo. Em 1 Coríntios 5:7, você não precisa ir lá, mas ele vai falar: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós entendemos ali o cordeiro como um tipo de Cristo. Bom, o milagre da libertação. Então o povo teria que sair, e nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre caminhos. E o título que o texto Aprove me dá seria o caminho para a verdadeira adoração. Eu coloquei primeiro o caminho para o verdadeiro louvor, mas não, eles estavam saindo para adorar a Deus. E aqui, Êxodo capítulo 15, a música esse louvor, é uma espécie de adoração. Nós aprendemos isso. Louvor é aquilo que atribui elogios e não apenas uma música. Nós vimos a forma em que Deus restaurou e tirou aquele povo, tipificando nós. Não há nada que você poderia fazer na posição em que você estava. A questão é posicional. Você estava nas trevas. Você estava escravo de Satanás, escravo do pecado. E Deus pega com um braço forte e Ele te transporta
ele te tira de uma posição e coloca na outra, ali das trevas para a luz. O caminho mais curto do Egito para Canaã não era o Mar Vermelho. Então Deus tiraria o povo do Egito e levaria para Canaã. Se chama o Dorian, se chama o Renato, se chama o Mário, muito mais o Mário, que é chegado em logística. Ele ia pegar e fazer uma logística do caminho mais perto. Não. Talvez nós teríamos uma dificuldade. Eu talvez seria um que falaria, não vai dar certo. Aonde o Senhor vai arrumar água para tanta gente, comida? Como o Senhor vai fazer com esse povo, organização? Não tem como sair com tudo isso de gente. Mas Deus é Ele quem estabelece o meio, a forma e o caminho. Não somos nós. Não somos nós. O caminho mais curto não era pelo Mar Vermelho, mas a costa do Mediterrâneo. No entanto, Moisés foi instruído a levar o povo por um caminho mais difícil. Se você voltar uma página aí, você vai ver no 13:17, que ele fala assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus, então Moisés, divinamente instruído por Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, ou seja, havia um caminho que era mais perto, que era esse que eu falei, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne para o Egito. Aqui nós vemos também que Deus, ele conhece o coração do homem. Ele sabe exatamente o que iria acontecer. Olha, vocês vão ter medo da guerra. Deixa que vocês vão por aqui. É esse caminho que eu estabeleci, embora mais longe, e nós vimos ali um caminho difícil. É Deus quem dirige os nossos passos. Provérbios 16:9, bem conhecido. O coração do homem planeja os seus caminhos. Talvez você está planejando algumas coisas essa noite. Talvez você planejou algumas coisas essa semana. Mas Deus é quem dirige os nossos passos. É Deus quem dirige os nossos passos. É o Senhor quem dirige os nossos passos. O termo lá em Provérbios é Senhor. Ali, é o mesmo usado aqui. É aquele quem manda. Não existe caminho fácil ou difícil. Existe caminho estipulado por Deus. Não é uma questão de você escolher o fácil ou o difícil. Porque o difícil aos seus olhos é instrumento de Deus. O fácil aos seus olhos também é instrumento de Deus para ver o seu comportamento, para ver como que é o seu coração. Se facilmente você habitua com o ambiente, com aquilo que Ele tem te dado. Então não existe caminho fácil ou difícil, existe o caminho em que Deus estabelece. E nós gostemos disso ou não, é Deus. Se depender de nós, Provérbios 16:25 vai falar assim, que há um caminho que ao homem parece o quê? Direito, correto, mas o seu fim é de morte. Então, aos nossos olhos, há caminhos que você olha e fala, está tudo certo. Não. No caminho estabelecido por Deus, o povo hebreu teve o quê? Segurança, sustento, aquela coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, protegendo o povo, alimento, o maná, codornizes, era o caminho que Deus estabelecera para andar com eles. Deus estava se revelando a eles, dia após dia, dia após dia. E eu estou só introduzindo, nós já vamos ler o capítulo 15. Por que eu estou dando esse pano de fundo? No caminho estabelecido por Deus é onde há segurança. O caminho estabelecido por Deus é onde há sustento. O caminho estabelecido por Deus é onde há
a presença de Deus, é o caminho estabelecido por Deus. O que importa não é a paisagem, o que importa é o destino, é lá, o final, porque você pode ficar dando volta no deserto, mas o que importa é, no fim, você está com Deus, ali sendo guiado por Deus e eternamente com Ele, andando, até que aconteça como aconteceu com Enoque. Andou com Deus e logo você já não vê mais Enoque, porque Deus o tomou. E nossa caminhada com Deus é dessa forma, e nós estaremos com Ele eternamente. Muitas pessoas, elas querem uma viagem num barco, então vem a conversão, e ela pensa que uma vida cristã é como se ela entrasse num barco, sentasse lá na sua poltrona confortável, um transatlântico de primeira classe, ela senta lá e ela quer navegar ali dentro, ela tem o espaço dela, onde ela canta, ela adora a Deus, e ela está nesse caminho, e águas tranquilas, e quando ela vê ali os portões de pérolas, aí ela se levanta, as ruas de ouro, ela fala, estou chegando, né? Não é assim, não é assim. Eu lembro de uma ilustração que eu usei certa vez em Guaíra, de uma pessoa em que ela dizia ter encontrado a Deus. Ela fala assim, eu encontrei Deus. E ela encontrou Deus e falou, Senhor, olha, que bom te conhecer, eu gosto de fazer uns passeios de bicicleta, senta na garupa da minha bicicleta e vamos passear por aí. Diz que ela levava Deus, levou para conhecer os seus familiares, olha, esse aqui é Deus que eu conheci, Senhor, essa é a minha família, esse é o meu povo, esse é meu trabalho. E ele andava por aí levando Deus na garupa da bicicleta, e só que em alguns lugares ele não levava, ele falava, olha, fica aí, porque o senhor sabe como é que é, né? Fica aí um pouquinho, eu vou precisar colocar um engradado de cerveja aqui, e não vai caber o senhor, não vai pegar muito bem esse quadro, né? Então fica aí. E ele deixava Deus lá, ia, Senhor, fica aí, porque, né, essa menina que, sabe, ela está quase se convertendo, ela nem vai mais embalada, ela deu uma parada já, né? Então, você sabe, talvez o senhor possa atrapalhar com um impacto inicial, deixa a coisa um pouquinho mais devagar. Então, não, mas aqui agora vamos lá para a igreja, aqui o senhor pode ir, lá é um lugar santo. Ele tinha essa vida com Deus, até que um dia alguém se apresenta a ele e ele pergunta, quem é você? Fala, eu sou Deus. Não, meu Deus mas já não existia mais. Fala, não, aquele não é Deus, aquilo é fruto daquilo que você concebeu na sua mente. Não há, você não leu nas Escrituras, não há quem busque a Deus. O homem deixado por conta própria, o que vai fazer? Ele vai morrer em seus pecados. Não há quem busque, não há quem faça o bem. Romanos capítulo 3. Então, eu encontrei você. Vamos? Ele fala, tudo bem, então vamos. Então vamos lá, não tem? Agora, né? Que bom, eu estou com o Deus verdadeiro. Senta aí na garupa. Não, eu piloto. Você senta na garupa. Eu sou o Senhor, eu mando. Eu mando. Vamos para a sua família? Vamos. Mas Deus, por que eles estão me agredindo? Porque você está comigo. Porque você está comigo. Por que eles estão fazendo isso, me tratando com indiferença? Por que eles estão fugindo? Porque você está comigo. Por que eles fazem isso? Porque eles são cegos.
tal qual você era. E Deus começa a andar com ele por algumas avenidas, algumas ruas que ele fala: não vá por aí, eu não conheço, para onde o Senhor está indo, que lugar estranho. Calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. O final desse caminho não é de morte, mas sim de vida. Confia em mim. Confia em mim. Então você é alguém que encontrou um Deus, formulou um Deus na sua mente, leva Deus para onde você acha que é conveniente levar, ou Deus é Senhor da sua vida. O caminho a qual você se encontra foi estabelecido pelo próprio Deus, ou você escolheu esse caminho? Somente uma intervenção divina pode nos colocar no caminho certo, no caminho de Deus, que leva a próprio Deus, ao próprio Deus. E somente um ato de Deus, que faz-nos brotar, ou brota em nós, o verdadeiro louvor. Então precisou acontecer tudo isso com o povo. Eles não poderiam cantar, não poderiam louvar, mas agora aqui no capítulo 15, você vai ver que Moisés e os filhos de Israel, ou todos eles, cantaram esse cântico a Deus. Eles dizem: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. O verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me pôs por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Olha que interessante. Você consegue entender o que ele está dizendo aqui? Senhor é o seu nome. O eu sou é o seu nome. É Ele quem manda. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envia o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão o destruirá. Sopraste como o vento, ou com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Quem que opera maravilhas? Estendestes a tua destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apoderaram temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, e mudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiristes. Tu introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O verso 18: o Senhor reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar.
Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Até aqui tá bom, aqui termina o cântico. Alguns princípios para adoração. Tem que estar do lado de lá do mar. Nós vimos que Faraó, ele tentou impedir de todas as formas. Nós vimos as 4 objeções de Faraó. Então a pergunta é: que lado que você está? Você pode adorar a Deus ainda estando no mundo? Que é o que Satanás deseja que nós fazemos, ou desejava, o que Faraó desejava que o povo egípcio fizesse. E algumas pessoas acham que pode. A mulher de Samaria, lá em João capítulo 4, 24, Jesus diz a ela que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Deus não está procurando bons líderes, Ele está procurando adoradores. Adoradores. E não ligue a adoração apenas num ritual ou em música. Não podemos adorar a não ser que a nossa adoração seja espiritual. Porque Jesus fala: Deus é espírito. Deus é espírito, e você adora em espírito. Morto não pode adorar em espírito, muito menos em verdade. O homem está espiritualmente morto. Isso significa que a sua personalidade foi afetada pelo pecado. Quando falamos em personalidade, falamos em vontade, intelecto, emoções. Como que você vai adorar a Deus dessa forma, se não há um ato de Deus na sua vida? Nós podemos ter uma adoração religiosa usando a música, apelando para o sentido apenas. Mas a verdadeira adoração, ela é espiritual. Ela vem em resposta a uma ação de Deus na nossa vida. Vem em resposta àquilo que Deus faz. É uma adoração que proclama a verdadeira liberdade. Você é livre agora. Você estava no Egito, você era escravo, mas agora você é livre. Então é uma adoração de uma pessoa que ela é livre, ela não está mais presa. Você vai ler isso no verso 2, em que ele fala: ó Senhor, ou o Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei, é o Deus do meu Pai, eu exaltarei. Você pode ser apenas um religioso. Apenas um religioso. Adoração religiosa é obra e desempenho humano. Adoração verdadeira é obra da graça de Deus no coração do homem. Adoração verdadeira é Deus trabalhando no seu coração e produzindo a verdadeira adoração. Não é obra das suas mãos. Adoração religiosa tem de buscar um relacionamento íntimo com Deus através de atos interiores. O religioso, ele vai fazer isso, ele busca uma intimidade com Deus através dos seus atos e atitudes na adoração. A verdadeira adoração, a intimidade flui da adoração, não é o meio. A verdadeira adoração, ela flui da íntima comunhão com Deus. Você adora não para que você tenha intimidade com Deus, não para obter essa intimidade. Você adora porque você tem intimidade com Deus.
Quer ver a igreja agradecer? Quer ver mãos levantadas no bênção compartilhar? Deus dá uma chacoalhada na igreja, um pouquinho só, rapidamente você tem. Ai, Senhor, o Senhor me livrou da esquina, do carro, do cachorro, me livrou. Não é assim? Quando Deus interage conosco, aquilo lá produz o quê? Uma reação? Não, uma resposta. Então, a verdadeira adoração é uma resposta daquilo que Deus vai nos ensinando. E nós queremos glorificar a Deus, nós queremos louvá-los, porque nós estamos em comunhão. Começa a orar, passa um tempo com Deus, dedique um tempo com Deus. Se esse tempo não produzir adoração verdadeira, se não produzir um desejo de louvar a Deus através do cântico, se não produzir um Deus de restaurar, se não produzir um desejo de restaurar a comunhão com o próximo, se não produzir um desejo de tapar lacunas que há no seu coração, de medos e anseios, então tem algo errado, você não está tendo comunhão com Deus. Então a verdadeira adoração, ela brota da íntima comunhão com Deus. A adoração religiosa, ela tem o homem no centro. A verdadeira adoração cristã é centralizada em Cristo, em sua obra maravilhosa em nos resgatar. Você já agradeceu a Deus por tamanha salvação? Da onde Ele te tirou? Você tem noção disso? Você já parou para pensar o que é milhões e milhões de pessoas silenciosamente esperando e o seu nome não está escrito no livro da vida? Já parou para pensar o que é isso? Uma eternidade sem Deus? Já parou para pensar para onde você estava indo? O que foi que você fez? Você não fez um SOS enorme na praia, você não acenou uma bandeira, não foi nada que você fez. Por graça, Deus foi e te tirou dessa condição. Será que isso não te coloca? Por que o povo estava louvando a Deus? Porque eles sabiam da onde Deus havia tirado eles. Impossível a eles fazerem isso. Então hoje, nós olhando esse quadro, a nossa adoração deve ter Cristo no centro. A adoração religiosa tem o homem, é show. Você pode cantar todos os hinos, dizer amém, sorrir para as pessoas, sem ter um ato apenas de adoração. E nós já aprendemos pela manhã aqui, que é um desafio, é um labor inteligente, é uma luta. Você estar aqui e estar aqui. Não é fácil. A mente está lá em casa, está olhando por que a cadeira está vazia e fulano não veio. O que eu vou fazer amanhã? O barulho, o ventilador. É um desafio você estar verdadeiramente louvando e glorificando ao nosso Deus. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que nós podemos, porque Deus interage conosco e permite adorar. E a verdadeira adoração flui exatamente do que está acontecendo hoje, que é Deus se revelando, mostrando a sua palavra, e isso nos dá o desejo de buscá-la. Então a palavra que nos leva a adorar verdadeiramente, por isso que é em verdade, em verdade. Nós podemos fazer de tudo dentro de uma igreja, sem nada, um mínimo de adoração. Jesus falou isso. Se você difamou o seu irmão, tão somente, se você tem problemas com o próximo, você pode estar a quilômetros da verdadeira adoração. Porque Jesus fala, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e lembrar que tem alguma coisa, que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia com o seu irmão, aí você volta para adorar. Está lá em Mateus 5, 23, 24. Então, como que eu estou vindo
adorar ao meu Senhor. Um desafio. Por isso que ela é espiritual, precisa de um ato da graça de Deus no seu coração, um trabalho que antecede a adoração, Deus trabalha, e ela é em verdade. Não é ação e nem reação, é uma resposta. Moisés, ele não inventa um novo cântico, que produziu da cabeça dele, eu estou hoje, assim, animado, hoje eu vou compor uma música para esse nosso Deus. Não é isso que ele faz. Ele canta a realidade das obras e a revelação de Deus na vida dele. O que ele está cantando é real, é vivo. É o que aconteceu. Por isso que no verso 1 ele começa: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Está falando de acontecimentos, de ocorridos. O Messias ainda não havia encarnado, a revelação ainda era parcial, mas o cântico era fiel na porção da revelação que Deus tinha dado para ele. Não inventou coisas. O cântico era fiel à realidade de Moisés. Aquilo que ele concebeu. Por isso que no verso 3 ele fala: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, porque Deus se apresenta como Senhor. No 7 ele fala: e com grandeza da tua excelência derrubastes o que se levantam contra ti. Ó Senhor, o verso 11 ele vai falar: quem é como tu entre os deuses? Então aqui ele tem a revelação de que Deus é sobre todos os deuses. O que ele está cantando é uma revelação de quem Deus é. Quem é como tu, glorificado em santidade? Lembra da sarça? Tire as sandálias, que o lugar que você está é santo. Então aqui ele já tem uma revelação, ele sabe que Deus é santo, admirável em louvores, realizando maravilhas. No 18 ele fala: o Senhor reinará eterna e perpetuamente, é para sempre. O verdadeiro adorador é aquele que ama a palavra de Deus e nela se deleita. O verdadeiro adorador, ele ama a palavra de Deus e nela se deleita. Sim, é agradável ter músicas em nossas igrejas, em nossas vidas pessoal, em nossa vida pessoal. Contudo, nada substitui o ministério das Escrituras. É a palavra de Deus. É ela quem faz. É ela. No 15:13, nós entendemos que nós podemos parar para cantar, sim, mas há um caminho a ser seguido, um acampamento que deve ser levantado, e isso também é adoração, porque é a palavra de Deus quem nos guia. Eles pararam ali para louvar a Deus através da música, mas quando eles continuaram em obediência, eles estão o quê? Adorando a esse Deus. Com a sua vida, você glorifica a Deus. Então o caminhar também glorificava a Deus. Com o teu amor, ele fala no verso 13, conduziste o povo que resgatastes, né? De resgate, resgataste. Ele está resgatando o seu povo. Ele fala: olha, com amor o Senhor foi e resgatou esse povo. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. Ou seja, há um caminho a ser seguido. Por isso que você vai ler no verso 22, depois Moisés partiu, fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto. Lembra dos 3 dias? Caminhos de 3 dias? Então, seguir em frente é um ato de adoração. Você não vai cantar o resto da vida. Existem tempos para isso, momentos para isso. Nós somos tendenciosos. A nossa natureza pecaminosa, ela faz-nos confiar em homem. Por isso que a maioria das coisas que nós fazemos é baseado na confiança em você mesmo ou em outras pessoas. Nós confiamos em homens pecadores como nós. Você viu Moisés se alegrando com Arão, que
que é pecador, tal qual ele, ou em coisas materiais. Mas aqui eles aprendem que não foram nem os edonitas, não foi eles vão cantar, não foi os moabitas ou qualquer outra nação que livrou o povo de Deus. Não foi nenhuma outra nação, foi o próprio Deus. Eles não confiaram em homens. Êxodo 15, do 14 ao 16, fala: as nações ouvem, estremecem. Ou seja, o povo com medo. Angústia se apodera do povo, da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, e os poderosos de Moabe são tomados de temor. O povo de Canaã esmorrece. O terror, medo cai sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que te compraste. Pergunta: você confia em bens materiais? Você confia em homens, porque isso pode estar atrapalhando o seu louvor com Deus? Coloque no seu louvor com Deus que as pessoas à sua volta, a qual você confia, tremem de medo diante da ação do Deus a qual você serve. Que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E às vezes, por você estar confiando em pessoas, em coisas, isso atrapalha o seu louvor e você não poderia cantar isso. Talvez você estivesse planejando lá junto, preso com o povo hebreu, junto com os egípcios ali, fazendo algo. Olha, os moabitas talvez possa unir e nos tirar daqui confiando em homens. Isso não jamais produziria o verdadeiro louvor. Porque é Deus, é Ele quem faz, é Ele. A música na adoração, ela permite-nos responder à revelação bíblica, mesmo em meio ao sofrimento. E eu quero finalizar citando alguns exemplos aqui. Em 24 de março de 1820, vou relatar um fato ocorrido no município de Panem, se falei certo, em Nova York, nascia uma pequena menina, nasceu uma bebê, uma menina. Logo, seu pai morreria, então ela nem chegou a conhecer o seu pai. Com pouco mais de um mês de idade, ela sofreu uma infecção nos olhos. O clínico geral da cidade estava fora, e outro médico fora chamado para tratar do caso. Este médico receitou cataplasma de mostarda quente, e o efeito foi desastroso. A menina ficaria cega pelo resto de sua vida. O médico teve que fugir da cidade, tamanha revolta suscitada entre os parentes e os vizinhos do bebê. E essa menina, que perdeu a visão com um mês de idade, ela cresceu, foi evangelizada pela sua avó, que passava horas lendo a Bíblia para ela, lá, colocava a netinha, vem aqui e a vovó vai ler a Bíblia para você, e ela se converteu. O seu nome? Fanny Crosby. Ela escreveu quase 9.000 hinos cristãos. Será que você tem um motivo para louvar e adorar a Deus? Entre eles, que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto da sua luz. Luz para uma pessoa cega. Luz para uma pessoa cega. Você canta esse hino, uma pessoa cega. Então, ela passou por isso. Que segurança sou de Jesus. Desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. As suas melodias mostram a intimidade que ela tinha com a Escritura, apesar de. E se você perguntasse para ela se ela gostaria de enxergar, ela diria que não era necessário, porque ela sempre foi assim. E ela tinha um desejo. Qual desejo? Que o primeiro rosto que ela gostaria de ver era o rosto do seu Salvador.
e de ninguém mais. Esse era o desejo dela. Se um dia eu chegar a ver, quando eu abrir os meus olhos, eu quero ver o meu Salvador diante de mim. O empecilho, ou seja, talvez coisas nos impedem a adorar ao nosso Deus. O sofrimento não deve ser empecilho para louvar a Deus. Ela também escreveu: a Deus seja a glória, e vários outros. O sofrimento, as lutas, tribulações podem nos levar por dois caminhos. É posto diante de vós dois caminhos: um caminho que distancia de Deus e um caminho que se aproxima de Deus. E muitas pessoas, nas primeiras lutas, primeira dificuldade, a tendência a se distanciar de Deus, e era o momento que deveria abraçá-lo ali, estar junto com ele. John Newton, tão famoso, já falamos tanto sobre ele, quase perdeu a vida numa tempestade, se converteu ou foi convertido, e ele escreveu Amazing Grace, graça maravilhosa que me salvou, que me resgatou. Não somente através do sofrimento, mas do conhecimento de quem Deus é, isso faz brotar-nos e nos nossos corações. Eduardo Penorret respondeu à revelação das Escrituras de quem Cristo é, escrevendo: saudai o nome de Jesus, arcanjos coroai. Você conhece esse cântico? Saudai o nome de Jesus. Por que ele escreveu isso? Arcanjos, lendo o livro de Hebreus, Jesus, acima de tudo, revelação. Você cantou esse hino à noite. Nós louvamos, cantamos a Escritura. Lutero escreveu Castelo Forte, meditando no Salmo 46:1. Reginaldo Heber foi atraído pela pureza e santidade de Deus, escrevendo: Santo, 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 Deus onipotente. Então, resumindo, aquilo que Deus faz por nós, em nós, a sua revelação, faz brotar o verdadeiro louvor. E você vai usar frases como: Ele vive, cantai ao Senhor um cântico novo, eu perdido procurou-me, a Deus demos glória. Isso é resultado, não é de algo vindo do seu coração, fruto do pecado, é algo que Deus revelou a você, e você pode glorificar a Deus com o seu verdadeiro louvor. Você pode fazer isso a qualquer momento. Sim, podemos glorificar a Deus. Ou como Moisés, que fala: quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos, no 15:11. Em Êxodo, o louvor é resultado da ação de Deus na vida do povo hebreu. Sim, podemos glorificar a Deus através da música. Porém, a música não é o veículo, não é a adoração em si, mas um dos meios a qual podemos adorar o nosso Deus. Podemos facilmente nos tornar metódicos, familiarizados com a música. Elas se tornam mantras ou rezas, porque você nem sabe o que você está falando. A familiaridade com a música faz isso. Você vem aqui, canta, não sabe nem o que fez. Falo de mim mesmo se não vigiar. Devemos vigiar. A música não pode ser vitrine dos nossos talentos para mostrar o seu talento. O objetivo da adoração é a adoração e não a grandeza dos nossos dons. O objetivo é a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele eternamente. Amém e amém. É o grande V. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar essa noite. Que essa noite isso possa ter produzido um desejo seu maior de agradecer, de louvar, de exaltar esse nosso Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Pai bendito, nós te agradecemos essa noite. Pai, a começar de mim, a sua palavra diz que em tudo nós devemos dar graça. Ó Pai, a sua palavra diz que nós não devemos murmurar. Ó Deus, nos ajude a termos intimidade com o Senhor através da sua Escritura, a amar a sua palavra.
para que disso brote a verdadeira adoração, apesar de ocorrências, coisas que acontecem na nossa vida. Deus, por graça, tire, Senhor, de nós todo e qualquer sentimento que está impedindo a nossa adoração verdadeira ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos sair daqui desejosos de adorá-lo, de louvá-lo, de exaltá-lo, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Obrigado por essa porção. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, a comunhão faz parte do culto.